Okay. Obrigado pela vossa presença. Acho que não é sala cheia, mas estamos quase lá. O que eu vou falar hoje é resultado de um trabalho que foi começado há 20 anos por um senhor que vocês viram no filme. Estava lá um senhor com uma lanterna na testa, com uma senhora ao lado. Tudo começou com aquele senhor. 20 anos atrás, 94, ele é sul-africano, por iniciativa própria. Ele pegou nele, na mulher e nos filhos, e cada vez que ele vinha de férias para Ponta Malongano, ele começou a marcar tartarugas, a contar os ninhos e a trabalhar na conservação das tartarugas. E basicamente foi colhendo dados sistematicamente, com o mesmo método, na mesma altura do ano, durante estes anos todos. Tudo iniciativa privada individual, nunca teve apoio de ninguém. Muito mais tarde é que começou a receber algum apoio, e depois, em 2007, mais ou menos, nós também metemos no programa e expandimos depois do programa, e agora vamos ver isto aqui à frente, e agora cobrimos toda a reserva. A reserva só foi proclamada em 2009. Okay? Então, basicamente, esta apresentação é sobre os 20 anos, o que é que os 20 anos nos trazem. Okay? Ora bem, para quem não conhece, a Reserva Marinha Parcial da Ponta Douro começa aqui na fronteira, portanto isto é a fronteira, a vila da Ponta Douro mesmo aqui, corre ao longo da costa, dá a volta em Adanhaque e vem até aqui a foz do Rio Maputo. Okay? Portanto a reserva é da linha mais alta de maré, portanto da praia, até 3 milhas para o mar. Portanto tudo que é duna para trás não faz parte desta reserva. Okay? Portanto é esta forma assim muito alongada. E depois, aqui mais ou menos, está a Reserva Especial de Maputo. Okay? Portanto, faz assim uma forma um bocado esquisita de reserva e liga com a reserva aqui na África do Sul para baixo. Portanto, o tal projeto transfronteiriço do Lebombo, área transfronteiriça de conservação. Portanto, basicamente é tentar fazer a simetria do lado de cá em termos de conservação. A reserva, esta costa oceânica, vamos assim dizer, tem cerca de 90 km de comprimento, 12 dos quais são aqui na Ilha da Inhaca. As zonas a vermelho são as consideradas zonas de santuário, portanto são as zonas em que não se pode, não estão previstas nenhumas atividades extrativas ou outras. Portanto aqui mais ou menos acima da ponta Tecobanina até quase a ponta do Bela. Depois já aqui toda esta zona da Ilha da Inhaca, Barreira Vermelha, que é basicamente aqui, Ilhas Portuguesas e um bocadinho da Ponta Torres. É tudo zona de reserva de santuário, portanto não se pode realizar atividades. Nesta zona nós temos garantidas e já observadas e reportadas 4 espécies de tartarugas, estão aqui. Portanto esta careta é cabeçuda, é aquela que vocês viram, a mais comum que apareceu, aquela meia castanhada. Depois a Dermocheles coriácea, que é a tartaruga de couro ou gigante, que é aquela toda preta com umas estrias ao longo do casco, se é que se pode chamar casco. Estas duas nidificam, portanto, vocês viram, elas põem ovos nesta costa. Depois temos a Calonemidas, que é a tartaruga verde, e a Dermocheles imbricata, que é bico de falcão ou pente, que só se alimentam nesta zona, mas não nidificam. Okay? E vocês vão ouvir falar mais dessas espécies quando a Isabel for a falar. Elas nidificam no norte, não nidificam aqui na zona sul, mas ocorrem cá e nós temos, se vocês forem ver na capa das vossas fotografias, as fotografias na capa dos vossos relatórios aí, tem 2 tartarugas verdes a alimentarem-se nos recifes aqui na zona da Ponta Douro. Ora bem, esta zona é extremamente importante, e não tem a ver com o fato de ser Maputo ou não, ou sul de Moçambique. Daquilo que tem sido os nossos programas de monitoria nos últimos 7 anos, 75% de todos os ninhos postos no país, ninhos reportados, portanto que nós temos informação, foram postos nesta zona. Okay? 3/4 dos ninhos foram postos aqui. Portanto, número total de ninhos reportados para o país. Em termos de careta a careta, portanto, da tartaruga cabeçuda, 95% dos ninhos reportados foram postos aqui. Portanto, numa costa com quase 2.500 km de comprimento, 90% da costa, 90 km da costa tem 95% dos ninhos. Portanto, se há um sítio, se há um cofre de tartarugas, é aqui. Não há outro sítio na costa. Se me disser, olha, só podes proteger 90 km, são estes. Okay? Para estas espécies. Atenção, eu estou a ver a Isabel olhar assim para a cara. Para estas espécies. As outras espécies também são importantes e há outras zonas do norte e também temos que protegê-las, não vamos ficar a discriminar. Okay?
e 80% dos ninhos de tartaruga gigante foram postos. Portanto, estes números falam por si, quer dizer, quanto isto não podemos negar, são números que nós temos. Logicamente que há muita informação que nós não temos ainda, não cobrimos todo o país, infelizmente, mas só isto já mostra a importância desta zona. Além disto, e este ano estamos a comemorar os tais 20 anos, há 20 anos que é feito um programa de monitoria e marcação de tartarugas nesta zona, porque é o programa mais longo que nós temos no país de marcação. É o programa mais longo, mais consistente de marcação de tartarugas. Apesar da Ilha de Anhaca ter começado a fazer monitoria em 88, eles não têm feito marcação, em Anhaca não se faz marcação. Portanto, é o programa mais consistente e mais antigo que nós temos de tartarugas no país. Okay. Ora bem, o que é que nós temos? E aqui está, como eu disse, o Sr. Pierre Lombard e a esposa Yvonne, começaram em 94, 95, e basicamente a custo próprio, tanto de combustível, porque eles patrulham basicamente toda aquela zona entre a Ponta do Bela e a Ponta Malongane, é o bloco que eles têm estado a cobrir nos últimos 20 anos, todas as noites. Noite de Natal, noite de fim do ano, a chover ou não, eles estão na praia àquela hora. Todas as noites, entre dezembro e janeiro, eles têm estado lá. Okay? Nos últimos 7 anos é que nós, como parte do programa também da reserva, e não só, começamos a patrulhar os períodos em que eles não estão cá, porque eles vêm cá de férias. Então a época começa em outubro, nós temos monitores da comunidade a fazer a patrulha entre outubro até o momento em que eles chegam. Depois, quando eles chegam, os monitores param, eles fazem a patrulha normalmente como sempre fizeram, e quando eles se vão embora, os monitores continuam de maneira a cobrir toda a época. E vocês vão ver os resultados desse esforço daqui a mais a bocado. Portanto, eles fazem a patrulha usando uma viatura, são cerca de 40 km de costa, eles percorrem, têm uma licença para conduzir na praia, fazem a patrulha, e o esforço médio tem sido cerca de 2 meses. Um bocadinho mais, um bocadinho menos, dependendo dos anos. Mas tem sido esse o esforço médio. E ele tem estado, todos estes anos, a focar especialmente a atenção na marcação. Vocês viram ele a fazer aqui a marcação, já tem uma técnica. Nós outros andamos ali, agarra a tartaruga, não agarra, ele é muito mais rápido, já tem muita experiência, e tem sido o foco dele. Nós temos estado a tentar guiá-lo para fazer outras coisas. Ele tem, devagarinho, ele tem estado a ceder, mas ele tem focado especialmente a atenção na marcação. O que é bom, não é mau, é sempre muito boa informação e é muito consistente. O que é que aconteceu nestes 20 anos? O que eu vos mostro aqui é o número de emergências, é basicamente o número de vezes que uma tartaruga foi vista a sair do mar. Okay? Que pode ter resultado em ninho ou não. Especialmente nesta espécie, ou a maior parte das emergências não resultam em ninho. Elas são capazes de fazer de 5 ou 6 emergências para 2 ou 3 ninhos. Portanto, há uma taxa de, entre aspas, aborto muito elevada. O que nós mostramos aqui é o número de emergências. E há uma proporção muito boa entre o número de emergências e o número de ninhos postos. E claramente vê-se que há uma subida muito repentina aqui, a partir de 2007, 2008. Que foi quando nós começamos realmente com com o tal programa dos monitores, que cobriam uma certa altura que o Sr. Pierre não cobria porque ele não estava cá. Então, claramente, não houve um aumento do número de tartarugas, da população de tartarugas, mas houve um aumento do esforço de cobertura. Então, nós estamos a ver mais tartarugas porque estamos mais tempo na praia. Okay? E claramente vê-se, estamos a falar de cerca de 700 emergências, só nesta zona entre a Ponta do Bela e a Ponta Malongane. São 40 km de costa. Porque depois temos toda a zona até a fronteira e até a Ilha de Anhaca, que não está coberta, porque só começámos a fazer em 2007. Okay? Portanto, houve um aumento muito repentino do número de tartarugas observadas. Infelizmente, não aconteceu, mas não tão claramente para esta espécie, para a tartaruga coriácea. Quer dizer, tem assim um comportamento um tanto quanto errático, com um grande aumento nesta zona aqui também, não se vê, a partir de 2007, 2008, mas é esquisito, esta espécie tem um comportamento muito estranho. Há um declínio geral, a nível global, desta espécie. Os sul-africanos estão a observar um fenómeno similar. Para careta a careta há um crescimento do número de ninhos, do número de fêmeas, mas para esta não se sabe muito bem o que se passa. Há um fenómeno global que ainda não está muito bem explicado. E reflete-se também de alguma forma aqui. Claro que isto aqui é, mais uma vez, o resultado do aumento do esforço de patrulhas. Em termos de marcação,
tem estado a aumentar, e isto é reflexo também do facto do Sr. Pierre estar a passar cada vez mais tempo cá. Ele passava um mês e meio, agora já faz quase 2 meses e meio. Portanto, todas as noites ele sai e faz a marcação, com o recorde desta época que passou agora, com cerca de 200 tartarugas marcadas. Ele basicamente arrebentou com o nosso estoque de marcadores. O que aconteceu todos estes anos, ele recebia marcadores sul-africanos, com código sul-africano. Cada marcador das tartarugas que vocês viram ele a pôr tem um código e tem uma morada ou endereço para comunicação. Todos estes anos ele usou marcadores sul-africanos, que são usados do lado de lá da fronteira, e a partir de 2007, 2008, nós começamos a introduzir os marcadores MZ. E Vamis esteve a usar MZC. Os marcadores são caros, não são baratos, não são de graça. Cada marcador daqueles custa $2. Um marcador de titânio, cada um. E nós, quando encomendamos 500, 600, 700 de dinheiro, depois há os direitos, depois há o transporte, o seguro, por aí fora. E ele com esses 200, isto é só para ele, só para o Sr. Pierre, 200 marcadores no ano, então portanto agora, para esta época que vai começar, nós estamos a tentar encomendar, não temos dinheiro ainda a segurar, estamos a procurar dinheiro, acho que temos para ir 100 ou 150 para ver se aguentamos e que ele não chega aos 200 não, porque senão estamos tramados. Não vamos ter tantos marcadores quanto isso. Mas é bom sinal. Isso quer dizer o quê? Isto quer dizer, basicamente, tartarugas novas. São novas tartarugas que foram marcadas. Tartarugas que nunca tinham sido marcadas. Quer dizer que está a haver um recrutamento de fêmeas para a população nidificante. Portanto, à medida que o tempo vai passando, estão a entrar novas espécies, novas fêmeas nidificantes, o que é bom. Okay? Se estivesse a decrescer, é que era um problema. Portanto, é muito bom. Infelizmente não acontece o mesmo com esta espécie, mais uma vez. Temos aqui picos, sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce. Portanto, tivemos em 2013 8 ou 7 novas tartarugas coriáceas marcadas, portanto não tinham sido marcadas antes. Mais uma vez é um comportamento bem errático, a gente não sabe muito bem o que está-se a passar com esta espécie, o que é um problema. Eu devo dizer que estas duas espécies, a careta-careta e a Dermochelis, não nidificam na costa ocidental da África. O último ponto de nidificação é o bazaruto. Não nidificam nas ilhas, não nidificam em Madagascar, não nidificam nas Seychelles, não nidificam no Quênia, em lado nenhum. Acabou aqui. Portanto, bazaruto, Sul, África do Sul. Todo o resto do Oceano Índico, portanto, ocidental, elas não nidificam. Só depois voltam a nidificar em Oman, que é lá para as Arábias. Portanto, é uma população muito importante esta que nós temos. Okay? O que é que os resultados de marcação nos dizem? Depois de 20 anos, são dados muito, é uma base de dados muito grande. Nós começamos muito superficialmente a analisar algumas coisas interessantes. Nós temos estado a colaborar com os sul-africanos e temos estado a trocar informação, e basicamente o que vocês têm aqui são algumas tartarugas, 3 de cada uma delas, de cada uma das espécies, e vocês podem claramente ver que elas não nidificam só em Moçambique. Né? Esta, por exemplo, a KK055, nidificou aqui perto da Ponta do Bela, mas tem uma nidificação aqui. A BB225 aqui embaixo, mas também vem cá para cima, até cá acima. A verde mais concentrada aqui nesta zona. E por outro lado, nas coriáceas, a mesma história. Temos aqui, por exemplo, esta FF551, que é a tartaruga, vamos chamar a favorita do Pierre. É uma tartaruga que não tem uma pata. Ela só tem uma. A outra foi comida por um tubarão e leva o dobro de tempo para fazer o ninho. É a favorita. Ele chama a tartaruga Joana d'Arc. E de princípio ela volta a esta época. Estamos a esperar que ela venha a esta época. Ela vem sempre 3 em 3 anos. É muito concentrada nesta zona. Quase só foi visto uma vez na África do Sul. Portanto, à medida que elas vão envelhecendo, elas vão focando cada vez mais a praia e nidificam. E os dados mostram isto. Okay? Portanto, alguns dos resultados que nós temos estado a obter ao longo deste programa. Em termos de mortalidade, eu aqui fiz uma compilação de tudo que são dados que nós temos para toda a reserva, não só para aquele bloco de Ponta do Bela, Ponta Malongano. Temos um total de 47. A maior parte deste número é de tartarugas que morreram de causas naturais, não foram mortas. Temos 3 ou 4 só, ou 5, se calhar não mais, mortas por pessoas da comunidade. E a maior parte delas, naturalmente, são careta-careta, mas temos muitas não identificadas porque estão tão degradadas que é impossível identificar a espécie. Okay? Mas têm aparecido muitas. A maior parte destas aqui é tudo tartarugas mortas por causas naturais, que vêm dar a costa já mortas. O que realmente aparece no filme, e dizem que há um programa de sucesso, porque há um grande envolvimento das comunidades. Ora bem, o que nós fizemos foi pegar na costa, isto é a Ponta do Ouro, a reserva, aqui é a Ponta Malongano, por aí afora, Mamole, até a Ponta do Bela, que é aqui. Foi tentar mapear
todas as ocorrências ao longo dos 20 anos, em que zonas desta costa é que elas ocorrem. Vocês claramente podem ver 2 picos para Careta a Careta, aqui junto a Monte Matondo, esta é a Lagoa de Piti, okay? A ponta até Cobanina é aqui. Há um pico aqui mais ou menos uns 8 km depois de Malungano, e depois outro aqui. E para outra tartaruga, é mais ou menos no meio, nesta zona, que é exatamente onde querem fazer o porto. Ouviram falar do porto é Cobanina? Pronto. É exatamente aqui onde se quer fazer o porto, onde é o pico de nidificação destas espécies. De qualquer forma, esta zona, que representa os tais 70%, 80%, 45%, tartarugas, é exatamente a zona fundamental para as duas espécies que podemos olhar, que é onde se quer fazer o tal do porto. Portanto, aqui é um grande conflito entre aquilo que é conservação e desenvolvimento. Ok, depois de 2007, 2008, quando entre aspas, nós entramos no programa e fizemos uma integração mais alta, o que é que aconteceu? Basicamente, a costa 90 km é impossível eu estar ali a fazer patrulha, quem quer que seja. E a aproximação natural foi comunidades. Não há muita gente a viver por aqui, há uma comunidade relativamente pequena perto de Mili Bangalau, dentro da Reserva Especial de Maputo. E fomos buscar também pessoas que vivem junto a Ponta Mamole, Ponta Malungana e Ponta Douro. E basicamente eles foram treinados como monitores. Todos eles têm, todos os anos há uma t-shirt especial feita para aquele ano. A Raquel tem uma agora, esta é uma delas, em que tem uma carapaça, depois tem lá todos os logotipos dos parceiros, e diz monitoria tartaruga marinha e tem um ano, ok? E um boné e tal. Isto também para identificar não só os monitores, como por razões de segurança. Houve uma época que tivemos a patrulha, a equipa que faz a patrulha do lado fronteira, a Ponta do Ouro, foi interceptada pela guarda-fronteira sul-africana e foram todos ratos presos. Pensavam que eles estavam a saltar a fronteira. Pronto. Lá foi explicado, e todos os anos, antes da época, há uma explicação, eles vão usar este uniforme, à noite e tal, pronto. E tem havido uma participação muito grande da comunidade. Nós temos cerca de 80% de retorno, todos os anos, 80% dos mesmos monitores voltam a trabalhar connosco, portanto são 6 meses por ano, eles são pagos. Eles são supervisionados no terreno por agentes locais de turismo, portanto é um operador turístico, é um hotel ou quem quer que seja, dependendo da circunstância. Portanto, há uma integração muito, muito boa e muito, muito funcional de vários atores nesta zona. Além disto, nós começamos a brincar depois com um bocadinho com a genética e tentar perceber o que é que está a acontecer, quão especial é esta população que nós temos. Isto é um estudo que a Raquel está a fazer, e já devia ter acabado, está a escrever, e que basicamente é mais um puxão de orelhas, e basicamente mostrou que a nossa população de tartarugas, aquilo que nós já sabíamos por marcação com marcadores de titânio, mostrou que a população que nós temos é a mesma que a sul-africana, portanto é exatamente a mesma população geneticamente, não muda, e que esqueçam as cores todas, ok? Nem eu percebo estas cores, mas basicamente mostra que é uma população que está muito relacionada com a população, e isto é muito estranho para mim, pelo menos, do Mediterrâneo. Como? Não me perguntem. Houve alguma coisa na expansão. Isto é a população que está no Mediterrâneo. Isto somos nós, portanto, o Western Indian Ocean. Isto é o Brasil e isto é alguns no meio do Atlântico. Nós estamos muito relacionados com isto, mas não tanto com o resto deste pessoal aqui. Temos um bocadinho aqui. E depois isto é a população australiana. Então houve um movimento ali na evolução das tartarugas que não está muito bem explicado, ainda ninguém consegue explicar tão bem quanto isso. Por outro lado, uma segunda análise que a Raquel fez, que é esta dos microsatélites, e qualquer pergunta direcionem, please, mostra que a nossa população é homogénea. Okay? Não estamos aqui a especiar para novas espécies. E acabo por aqui a minha conversa sobre genética. Mas isto é para dizer o quê? Não ficamos só quietos a olhar para os tags, mas começamos a fazer outras abordagens. E neste momento estamos a colaborar com um projeto na Ilha de União, que é um projeto regional, para expandir esta análise genética e também para tentar perceber como é que funciona a alimentação. Vamos pôr naqueles se alimentam, usando isótopos, tudo o resto. Portanto, deixamos de estar quietos a olhar e tentamos descobrir coisas novas. Portanto, tem sido muito interessante para nós. Tivemos a oportunidade, há 2 anos, de colocar 3 marcadores satélite em 3 tartarugas. E foi um momento assim muito excitante para toda a gente não teve muito tempo. A ideia era tentar perceber o que é que acontece com as tartarugas logo a seguir a nidificação. Então nós fomos fazer a procura dessas tartarugas em janeiro. Já não havia tartarugas a nidificar quase.
Então qualquer tartaruga que aparecesse era bem-vinda e nós tínhamos que apanhar a oportunidade. Portanto, não se dormiu muito em 4 ou 5 dias, mas conseguimos fazer a marcação, também era um projeto regional. Nós fomos o primeiro país a concluir esta parte, portanto, aleluia, foi o primeiro país de toda a região a fechar todo o processo. E nós marcamos 3 tartarugas, a Esperança, a Lourdes e a Mingas, em homenagem a 3 grandes moçambicanas. Esperança, Samba, Lourdes Mutola e a Mingas. E as 3 tiveram comportamentos completamente diferentes. A primeira foi a Lourdes, a ser marcada, e com uma boa sprinter, imediatamente após a marcação ela foi para norte. Infelizmente correram a chegar e ela foi morta aqui, em Inhambane. Okay? Para aí 15 dias depois, o último sinal que nós obtivemos da Lourdes foi a 2 km ao lado de uma palhota. Vamos ver isso no Google. Portanto, ela foi morta 2 semanas depois. Infelizmente. Depois temos a Esperança, que saiu da Ponta do Ouro e não andou muito mais. Ela foi até o Xaxai e depois ficou todo o período em que o marcador emitia o sinal, cerca de 6, 7 meses, entre o Xaxai e a Macaneta. Não saiu daqui. Foi uma coisa completamente nova para nós, porque estudos feitos antes na África do Sul mostravam que as tartarugas todas iam para o norte. E que o local de alimentação, portanto, elas basicamente vêm nidificar, depois migram para o local de alimentação. E estamos todos convencidos que o local de alimentação era Banco de Sofala, ou aqui, ou... Esta ficou por aqui. Portanto, esta tartaruga é nossa, não é mais ninguém, é nossa. Nasceu, nidifica e alimenta-se aqui. E a terceira, Mingas, deu toda esta volta e foi parar a Madagascar e perdemos o sinal lá passados 7 meses. Portanto, achamos que a bateria do próprio marcador expirou e pronto. Estamos a esperar que ela volte agora. Vamos ver se ela... Eu estive com uns colegas malgaches e perguntei-lhes se viram alguma coisa lá, não viram nada. Porque elas não nidificam, portanto, se há algum pescador que possa ter visto o marcador. Vamos ficar a esperar que elas voltem nesta época. Portanto, também fizemos esse exercício, foi muito interessante e estamos agora à procura de mais dinheiro para fazer mais. Cada marcador deste custa $4.500. Então não é uma coisa que a gente faça assim de qualquer maneira. Mas foi muito interessante para nós ver e agora estamos todos entusiasmados para saber o que é que acontece para ver se a Esperança também volta, porque ela ficou aqui perto, volta cá esta época. Nós fomos fazendo outras coisinhas também pequeninas, muito esporádicas, vários outros estudos. Este é o primeiro carro de reserva, isto aqui é na Ponta do Bela, é uma duna muito alta. E estamos a tentar fazer uma avaliação de quais seriam os fatores mais importantes que influenciariam a nidificação das tartarugas. A largura da praia, a altura da duna e por aí fora. Portanto, vários outros estudos foram sendo feitos ao longo do tempo. Encontramos 2 tartarugas siamesas, por exemplo, no ovo. Elas não sobreviveram, logicamente. Enfim, fomos fazendo coisas independentes ao longo de todo este tempo. Começamos há 2 anos, e Vamis também participou neste programa. Colocamos aqueles, basicamente são termómetros, para tentar perceber até que ponto é que esta coisa da variação climática, climate change e por aí fora, mudanças climáticas poderão influenciar ou não nas tartarugas. Basicamente o que acontece é que os ovos das tartarugas são colocados no ninho e o sexo delas é determinado pela temperatura. Elas não são como nós que, a partir do momento em que somos fertilizados, já somos macho ou fêmea. Então, se as mudanças climáticas realmente estão a ocorrer, e estão a ocorrer, e vamos ter um planeta mais quente, provavelmente vamos ter mais tartarugas de um género do que do outro. E basicamente foi isso que nós fizemos, é tentar perceber como é que variavam as temperaturas na zona. E basicamente todas as pontas têm um comportamento mais ou menos similar, e o que vocês veem aqui, essas barras, são os intervalos a partir dos quais, para cima há mais fêmeas, ou para baixo há mais machos. E no meio é 50%, 50%. Portanto, com o andar de mudanças climáticas, nós poderemos contar com uma mudança no rácio entre machos e fêmeas. Nós, neste estudo, descobrimos que temos uma proporção de macho um bocadinho superior a muitos estudos publicados fora, noutras zonas, incluindo na África do Sul. Portanto, se calhar nós somos os tais fornecedores de machos, tartarugas, para a região, ainda não sabemos. É muito difícil estudar os machos nunca vêm para a terra, então não temos maneira de estudar geneticamente a população de machos. Andamos aqui a discutir, eu e a Raquel, todos os dias, maneiras estrambóticas de tentar... Enquanto não se tiver um macho ali, e normalmente são apanhados em redes de pesca, é muito difícil estudá-los. Algumas das instituições diretamente envolvidas, há muito mais instituições, muitos doadores que não estão cá, que deram dinheiro ao longo dos últimos 7 anos. Este é o logotipo do Sr. Pierre Lombard, e estes são alguns dos grupos que têm estado a trabalhar. Muito obrigado pela vossa atenção.